O narrador, você é um espectador também, que você quer assistir o jogo, mas você precisa contar a história que você está vendo lá dentro. Eu disse sempre, o radialista é tipo um cigano, né? Não para em lugar nenhum, e eu andei muito, né? Até finalmente me estabelecer aqui. Salve, salve, moçada do esporte tempo todo, Terra Vermelha, 12 de outubro, com José Bonifácio, 12 de outubro 103, com mais uma entrevista. Momento especial que temos reservado para o programa semanal das quintas-feiras, que é ouvir boas histórias do rádio. Obviamente, com histórias do rádio esportivo, e por isso aqui um narrador esportivo, locutor, apresentador, entrevistador, com uma longa experiência no rádio, meu colega de rádio repórter, e que posso também chamar aqui de amigo, pai do Tiagão, o nosso cameraman, o nosso editor de imagens, o nosso speed racing aqui da casa. E com muita alegria, José Cláudio Teobald, a gente te recebe aqui. Eu quase te chamei já de gigante, que poderia ser o primeiro assunto, né? Vão dizer alguns que eu que te apelidei, mas não fui eu sei disso. Onde começa isso? Tudo bem, gigante? Tudo bem, Luiz Henrique, prazer primeiro. Muito obrigado pelo convite. Me sinto lisonjeado, confesso que me pegou de surpresa, não estava preparado. De entrevistador passo a ser entrevistado, então estou assumindo um papel totalmente diferente daquele que desempenho no dia a dia. Mas bem, vamos começar pela história do Gigante. Então, o Gigante foi lá no início dos anos 90, Itaqui, trabalhando lá na Rádio Pitangueira por um ano e pouco, pegamos o campeonato estadual Série Ouro, Série Itaqui, com Choco, com PC, que treinou a seleção brasileira de futsal, enfim, figuras do futsal que você conheceu muito bem, mas o Choco em especial resolveu que teria que me medir, de alto a baixo, olhou, Choco entroncadão, mas baixo, né, estatura baixa, me olhou de alto a baixo e disse assim, pô, gigante. Ele disse assim, pô, grandão, mas você é um gigante. E aquilo ficou, e eu invento de comentar com o Luiz Henrique, né, da história do Gigante, e o meu apelido de infância lá da minha terra, que por me chamar José, automaticamente é Zeca, então o Zeca foi esquecido, né? Agora a maioria me chama ou por Zé Cláudio, ou Gigante, como é o caso aqui do meu amigo, colega, irmão Luiz Henrique Berger. Legal, é bem isso. Choco, para quem não viu jogar, o maior frente, o maior pivô daquele período, né? 85, 86 em diante, até a metade da década de 90, ou mais adiante, até ninguém segurava, né? Um grande jogador, e que você acompanhou aquelas grandes campanhas, títulos de Itaqui, clássicos com Uruguaianense, com Santo Ângelo, viajava também, fazia jogos fora. Todos jogos fora. Jogos fora, quando mais distantes, Caxias do Sul, por exemplo, Carazinho, Marau. Tudo distante, né, de Itaqui. Muito. O pessoal sempre dizia, poxa, Itaqui é o fim do mundo, a gente não chega nunca. E, de fato, as viagens eram intermináveis, longínquas, mas viajávamos... o pessoal da Pitangueira, que era a minha emissora, e a Rádio Cruzeiro do Sul, que é a mais antiga lá, os colegas todos viajavam na mesma delegação do time. Era um ônibus fretado e a imprensa viajava junto, sem problema algum, não tinha problema nenhum com disputa e aquela coisa, ou discussão por qualquer assunto que fosse. Rivalidade entre as emissoras, aquela briga normal, pela audiência, mas conviviam, Conviviam, sem problema, viajavam junto, conversávamos, trocávamos de assento para sentar ao lado de um jogador. O Choco era um tremendo de um jogador, como você diz, mas um teimoso de luxo também. Relutava em treinar. Quem colocou ele nas rédeas foi o saudoso Eugênio Portilho,
na época, que conseguiu botar freio no Choco. O Choco não treinava. Era Simplesmente ele decidia que não ia treinar e pronto, não treinava, mas entrava em quadra e decidia. Então tinha toda essa vantagem. Tanto que, só para lembrar, para quem nos acompanha, que nas semifinais, Seritaqui jogou em casa com um time de Lagoa Vermelha, Lagoense. Apanhamos de 4-0 em casa, lá no Castelão, que você conheceu. O jogo de volta era de novo, agora dessa vez em Lagoa Vermelha, estava tudo perdido. Para reverter um 4-0. 4-0. Terminamos com um placar de 6-4. Seritaqui venceu, classificou-se para disputar com a Enxuta, em Caxias do Sul. Um jogo só. Era só uma decisão lá no Enxutão. Final. Aí nos despedimos do pessoal de Lagoa Vermelha. Tudo certo, parabéns para vocês até aqui, vocês foram ótimos. Mas lá em Caxias ninguém escapa, todo mundo perde para a Enxuta. O Seritaqui não perdeu, fez 5. Só para recordar, o Choco não jogou na final. O Choco tinha cumprido suspensão por ter sido expulso no jogo com a Lagoense. Ele fez 5 naquele jogo, o Choco. Do 6-4. Do 6-4, 5 do Choco. Choco marcado de longe pelo Ronaldão. Ronaldão era um cara enorme, você conheceu também. O treinador sempre dizia, Choco, Ronaldão não pode ser driblado, não pode haver esse drible curto, esse driblezinho curto que você dá não serve no Ronaldão, você tem que dar um drible longo, aberto, que com aquelas pernas enormes dele, ele vai te pegar, vai te desarmar sempre. Aí o Choco aprendeu a lição, foi para cima, o Ronaldão vinha, o Choco dava aquele drible, o Ronaldão até se levantar, o Choco já estava na cara do gol e fazendo. Então era assim que funcionava, né? Mas aí o Choco não jogou. Afinal. E o time da Seritaqui foi praticamente reserva. Um Choco, tinha mais umas 2 ou 3 ausências importantes, mas tinha um banco gabaritado. Tinha uma gorizada fora de série, formidável. 5-0 terminou o jogo. Um banho, nem eles acreditavam que estava ocorrendo aquilo dentro de Caxias. Então saímos de lá, viajamos de volta meia-noite, 1h da manhã, saída até chegar em Itaqui. Isso já eram 10 horas da manhã do dia seguinte. Cidade Parada, fechado, feriado. 90, isso? Isso foi em 90, 91. Cidade toda. Chegam na segunda-feira, né? Esses jogos eram domingo. Nós chegamos, já te dizer, era a véspera de Natal ainda. Não vou esquecer nunca. Tanto que viajaram com uma fantasia verde, uma roupa de Papai Noel verde, adivinha quem teve que vestir em cima de um caminhão de bombeiro. Sobrou. A roupa era enorme, aí não tinha ninguém. Digo, Zé... Até isso tu fez lá em Itaqui. Me servi, me prestei a usar uma roupa de Papai Noel verde. Eram as cores da série Itaqui. Branco e verde. Andamos lá pela cidade, foguetório, saudação, grito, empolgação. O pessoal enlouquecido com o título. E foi o único da vez que a Seritaqui venceu. Depois disputou mais 2 ou 3 vezes, eu já não estava mais lá. Então brincava com conhecidos, com colegas, com amigos que deixei lá na fronteira e dizia, eu sou um pé quente mesmo, eu vim para cá, né, para ganhar esse título. E vocês não ganharam mais nenhum depois. Mas era só de brincadeira, o time era muito bom. Eles montaram um plantel excelente, muito bom. José Cláudio, ficando ainda nesse assunto de narração, narrou futsal, então, e jogos que seria um campeonato brasileiro, né? E narra futebol de campo. Alguma preferência, as diferenças, a emoção maior no futsal pela chegada mais rápida da bola ao gol, um pouco sobre isso. Gosto do salão, prefiro. Se tivesse que escolher, eu gosto mais do futsal. Até porque acho que pela convivência com o futsal e aquele ano tremendamente corrido que foi com o Itaqui, aquelas viagens, a empolgação de ver outras equipes e viagens. Tivemos um torneio em Guaratuba, no Paraná, um quadrangular, na verdade, um torneio que a Seritaqui foi convidada antes de disputar o título. Sim. Não era a Seritaqui famosa ainda. Jogos sexta, sábado e domingo. Exato, despontava como um dos grandes times de futsal do Rio Grande do Sul. E fomos naquela... Então, essa convivência toda com o futsal, as viagens, enfim, o convívio, o contato, o conhecimento de novas pessoas, enfim,
foi muito bacana. Eu digo assim, o futsal, para mim, foi bastante gratificante. Gostei muito, gostei. Aprecio, não que eu não goste de futebol de campo, gosto sim, porque eu comecei como narrador no futebol de campo. E eu posso te contar uma história bem resumida, bem rápida, como tudo começou lá nos idos de 1977. Então não tinha ido ainda para o microfone para narrar um futebol. Tinha 15 anos. Um pouco mais, 16 para 17, então aquela história. Aí o chefe da emissora lá disse, tu tem que aprender a narrar jogo. Onde isso? Em Cerro Largo, lá na minha terra. Rádio Cerro Azul. Aí o Zé Cláudio vai para um campo, meia dúzia de fita cassete nos bolsos, né, um gravador de segurar na mão, um Sânio, alguma coisa assim. É um gravador a pilha também, evidente, e entrava dentro do campo, colocava uma fita, controlava para dar meia hora, segura o gravador com uma mão, com a outra mão segura uma prancheta. Dia de chuva, um colega segurava um guarda-chuva para mim e vamos lá. Treinando nos jogos amistosos e oficiais, o Zé Cláudio treinando. A partir do terceiro jogo, o chefe achou que tu tá pronto, vamos para o jogo, vamos para o microfone agora. Primeiro compromisso, Aurora contra uma seleção de Alvear, de San Javier, no outro lado lá de Porto Xavier. Um selecionado de lá veio para jogar. E era para ser um outro colega que ia narrar o jogo. Estava tudo certo que ia ser Nerisson, o famoso tio Preto. Pela importância do jogo. Esse José Cláudio. O cara, ele não era narrador também, ele era um senhor locutor no estúdio, né? Um animador, fazia programas de auditório, então se dava muito bem com música gaúcha. Inclusive foi descobridor de talentos e chegou a hora do tal jogo e o tio Preto não apareceu, não veio para o jogo. Aí o que aconteceu? Sobra para o Zé Cláudio, campo cheio, arquibancada, estádio da Baixada lá, que não existe mais hoje, 1.500, 2.000 pessoas ao redor lá dos alambrados para assistir o tal de jogo. Quando começa o jogo, o Zé Cláudio narra, aquele povo virou tudo, ninguém olhava mais para o campo, todo mundo olhando para a cabine. O Zé Cláudio, mais vermelho com pimentão, né, sentindo o rubor no rosto, o nervosismo batendo. Sim. Digo, meu Deus, é a prova de fogo. Mas enfim, passei, terminou o jogo, deu tudo certo, tropeçando e errando, como é normal, até hoje acontece isso. Então começou dessa forma. Mas se você me perguntar como começou a vida no rádio, eu posso puxar a fita um pouquinho mais para trás e te dizer que foi nos tempos de colégio. Eu já devo ter comentado contigo, o professor Erno Valentim Welter, finado já, era professor de música, era professor de história, e ele tinha 3 filhos deles, foram locutores de rádio, trabalharam lá na mesma rádio onde eu comecei. E ele sempre dizia, ele estava testando as vozes da sala do colégio para formar o coral. E como eu não consegui passar naquele teste preliminar dele ali, ele só me olhou, Teobo, pode sentar. Mas tu estava naquela fase de trocar de voz? Não, até já tinha passado. Faltou afinação, na verdade, não tinha nada a ver com o canto. Cantar. Não tinha como fazer. Então, terminou, me senti decepcionado, né? Saíram os colegas da sala. Um bullyingzinho, né? De certa forma. Senta, Zé Cláudio. Aí terminou, fez o teste com todo mundo, me chamou lá fora, Teobo, não fica zangado comigo. Você não serve pro meu coral agora, mas você tem uma voz boa para locutor. Tu nunca tentou? Olha só. Nem pensei nisso. Até que um dia a rádio lá fazia concursos, abria espaços para contratar novas vozes. E lá um belo dia, uma quarta-feira, a rádio convidando quem quisesse ser locutor. Aí me apresentei, muito pressionado pela minha mãe, é verdade, muito a contragosto, não estava querendo encarar aquilo. Ela achando que devia ir. Não, tu vai, ligeiro, te arruma, vai lá que estão precisando de locutor. Muito bem. Fui lá, fiz a inscrição, na quarta-feira o tal do teste de voz e um teste de datilografia. Tinha que saber manobrar a máquina de escrever. Aí o chefe lá contava quanto tempo demora para copiar um texto. Aí depois vamos para a parte prática, que era a locução propriamente dita. Nunca tinha entrado no estúdio? Nunca. Aí fui para a locução, mas sempre me dei bem com leitura. Li muito, desde pequeno, lendo muito.
trucidava, digamos assim, livros, revistas, o que caía na minha mão e ia, não tinha. Então foi muita leitura. Bom, não tive problema nessa parte, tranquilo, né? A datilografia também consegui, pelo jeito passei, porque ninguém disse que não tinha passado, então fomos lá. Mas te confesso que quando cheguei na rádio com o tal do teste, tinha mais de 100 candidatos esperando para fazer o teste. Me assustei, novo, escutei vozes de gente já que parecia ser do ramo, gente do rádio. Digo, não vou fazer. Dei meia volta e fui sair. Aí a moça da portaria disse assim, não, mas tenta, não custa nada. Tá bem. Aí virei e voltei lá de novo. Continuei escutando aqueles vozeirões lá no meio. Mas tinha gente de toda a região. De toda parte, sim. Aí fiz o tal do teste. E no sábado tem um programa, até hoje, acredito lá, de avisos, às 8 da manhã. Aí começaram os avisos e no meio dos avisos chamando os 3 classificados. E o meu nome estava entre eles. Fui para lá. Já me apresentam uma mesa de som de cara, assim, senta na mesa de som, o operador só me explicou mais ou menos por cima como é que funciona. O programa era um programa gauchesco de sábado de manhã que tinha apresentado por um cidadão de Santo Ângelo, José Alves Machado. De vez em quando o Major Bogo aparecia por lá, que é uma figura bastante conhecida aqui, mas esse José Alves Machado era quem fazia o programa sucedendo o Major Bogo, que foi quem principiou tudo lá nesse programa. Muito bem, sentei na mesa, apavorado, olhando para aquele monte de botão e de teclados, era uma mesa alemã, a Telefunken. Aí me assustei um pouco, mas fui remando. Aí 10, 15 dias, apavorado, louco para fugir. Digo, não é o que eu quero, vou fugir daqui, não é. Do lado de cá. Do lado de cá, e de vez em quando fazia locução também, fazia mesa e locução também, né? Aí pegamos a época da fita cassete, se gravava comercial em cassete, não tinha... Não dá para pensar. A tecnologia era totalmente... Rolo, fita cassete. Rolo, fita cassete, depois veio o tal do cartucho, aí tinha que montar cartucho, aquela coisa toda. Em rolo a gente não... Mas era a programação que gravava em rolo. Mas enfim, passamos para aquela fase ali, os 15 dias, aí já foi melhorando, a calma voltou e tudo, uma crítica ou outra, a gente sempre ouve, né? Sempre ouvia, e ouve-se até hoje. Tinha alguém para se espelhar na rádio? Ou eram as emissoras maiores que escutavam? Não. Na verdade, lá dentro da rádio, quando eu cheguei, tinha vozes importantes do rádio. Esse Nerison Schedler, que era o tio Preto, que era professor, foi inspetor de polícia, e ele gostava do rádio, ele sabia fazer rádio, era um animador e tanto. Aí tinha Eugênio Dipon, que depois foi para Vacaria, Rádio Fátima. Esse durou pouco lá. E um conhecido que ainda está na região, se não estou enganado, ele é professor de uma universidade em Santa Rosa, Francisco Waspurger. Então foram essas 3 figuras onde eu olhava e via o que eu podia tirar de cada um deles para formar o meu próprio perfil. E está aí o que resultou disso. E depois, claro, ao longo da caminhada, aprendendo cada vez mais nos outros locais. Eu disse sempre, o radialista é tipo um cigano, não para em lugar nenhum, e eu andei muito, né, até finalmente me estabelecer aqui no final de 96, depois de uma mal sucedida campanha política em que participei. Não foi legal o resultado e a chefe achou que o Zé Cláudio não podia mais ficar lá, porque fez campanha por um partido de oposição ao candidato que ela estava apoiando. Muito bem, encerraram-se as atividades lá e o Zé Cláudio veio cair aqui, isso no final de 96. Então, cá estamos já quase 27 anos a serem completados em novembro desse ano. Muito bom. Quero só não deixar escapar o assunto da narração esportiva. Viveu esse tempo do torcedor olhar para cima, porque dependendo do ginásio e do estádio, o que você fala na cabine, muitas vezes sem um vidro, sem nenhuma proteção, ou em meio à torcida, episódios marcantes nesse sentido, de ameaça, de jogo fora de casa, em que o torcedor vem, protesta, algo nesse sentido, Gigante? Fora de Cerro Largo, sim.
tivemos sim episódios, às vezes nem eram partidas que a gente transmitia, a gente acompanhava o Aurora nas competições fora, mas houve problemas, tivemos inúmeros problemas na cidade, tanto no futsal quanto no futebol de campo com Santa Rosa, tivemos problemas sérios, tive problema em Coronel Bicaco. Coronel Bicaco, me escorei num alambrado, numa cerca do lado de dentro do campo, com a permissão da arbitragem. Na época o repórter não tinha identificação, não tinha carteirinha profissional, mas chegava lá com material que pudesse dizer que a gente era do rádio, que fazia aquele tipo de cobertura. Muito bem, o senhor pode ficar, só não pode se movimentar, não pode entrar no campo enquanto o jogo estiver andando. Óbvio que não. Estou escorado na cerca, comecei a tomar nota de algumas coisas e de repente alguém disse: olha aqui, ó, seu radialista, tu veja o que tu vai dizer, o que tu vai falar. Aí parei, de uma ameaça assim de cara, não falei nada, não estou transmitindo nada, estou quieto aqui, né? Aí o cara estava com um revólver nas minhas costas e dizendo: qualquer bobagem que tu falar, tu não sai daqui. Então, tu imagina o clima com que eu trabalhei naquela partida, né? Até terminar, saímos ganhando o jogo do time na época lá de Bicaco. Um gol muito lindo do time de Cerro Largo, e depois a pressão, torcida em cima, tijolo para dentro do campo, o jogador que toma uma pedrada, cai, o juiz não tem como controlar, digamos assim, aquele movimento fora do campo, o policiamento também não é suficiente. Mas para te falar de um episódio assim, e tivemos outros, com quase agressão também em outros lugares assim, que eles viam a imprensa como alguma ameaça para o time da casa, então tinha esse tipo de comportamento. De ter que narrar mais baixo, agachado? Não chegava assim a ser tanto assim, mas cuidar muito o que tu ia dizer também, né? Procurar nunca falar mal do time da casa, procurar elogiar sempre, dizer que está muito melhor. Se tomava um gol, dizia que não merecia tomar esse gol porque estava jogando, se comportava muito melhor em campo, em quadra. Eu ouvindo essas coisas, ter que jogar mais ou menos de acordo com o que a torcida pedia lá fora, né? Porque ali não tem uma segurança, não tinha nada. Não Você, tinha. o operador, o comentarista, no máximo, né? 3 pessoas contra... Nos limitávamos a máximo de 3. Que é fanática, que está na social, né? Exatamente. São normalmente os que mais Exatamente. estão, né, envolvidos com a partida. Exatamente. Então era assim. Eu acho, se eu não estou enganado, eu fiz também um jogo já aqui em Ijuí, nós jogamos fora, inclusive eu fui relatar um fato, aliás foi na mesma cidade em que tivemos problemas lá com o Aurora, e eu relatei que eu havia presenciado um fato em determinada época, e um torcedor no meio da galera se virou e perguntou: o que é que você está dizendo? Aí eu respondi exatamente o que você ouviu. Houve um tratamento inadequado aqui, de agressividade, de agressão física, na entrada do estádio, já na época. Não vou mencionar o nome da pessoa que já estava lá na entrada do campo, chutando todo mundo, chutando o jogador, chutando o pessoal da imprensa. Então tivemos, aí o cidadão se virou e disse: na saída nós conversamos. Perfeito, vamos conversar então na saída. Mas foi só uma ameaça, na verdade não veio. Sabia que estava errado, houve de fato o episódio, a televisão estava lá na época, mostrou, então não tinha como dizer que tu está falando bobagem. Que aconteceu, tinha acontecido sim um fato muito grave. Tá. Fica muito mais tranquilo quando chega numa arena, por exemplo, no Jacone, no Centenário, se concentra mais, ou é legal, tem a parte também positiva de estar mais perto do torcedor. É indiferente, Luiz, eu gosto, o contato da torcida me faz bem, eu gosto de ver a vibração do torcedor. Já narrei nos 2 estádios de Pelotas, fiz tanto um quanto o outro, sem problema. Caxias do Sul tem um apreço, digamos assim, pelo estádio da Ser Caxias, gosto muito lá de Caxias. É alto. Tem gente que não gosta, porque diz que fica muito alto, o jogador fica muito pequeno, não enxerga. Eu, para mim, por enquanto, está ótimo, né? Enxergo, tem uma visão muito grande do espaço, da movimentação do jogador. Para mim é um dos melhores. Arenas também, gostei, fui 2 vezes lá também, duas jornadas memoráveis também, bem bacana, gostei da experiência. Não conheço o Beira-Rio ainda, na capital, também não fiz jogo não pude lá. ir no Beira-Rio ainda fazer um jogo, até
Me convidei uma vez para ir no Beira-Rio e recebi um sonoro não, não diretamente, não desse jeito, mas né, quem sabe numa próxima oportunidade. Então estou aguardando, quem sabe uma hora vai dar. Sabe que desde que inaugurou o novo Beira-Rio, em várias, 3 pelo menos, o São Luís enfrentou o Inter, e aí ou tinha um show, ou era um período ainda de melhorias no estádio, e aí os jogos foram em Novo Hamburgo, não aconteceram no Beira-Rio. Eu também não trabalhei no novo Beira-Rio. Mas ainda sobre narrações, estádios, a gente que fica na beira do campo não tem muita ideia, não tem a mínima ideia. Agora, por último, no período de pandemia, que sentei em arquibancadas vazias, em cadeiras vazias, e aí acompanhava um pouco mais de perto esse movimento da cabine, que é completamente diferente de quem está na beira do campo, né? Então vocês estão ali, às vezes sem um retorno, né? E o ouvinte que né, não pode ficar sabendo de todos esses detalhes, são coisas internas que precisam ser resolvidas ali. Imagino que fez jogos com dificuldade em ouvir o plantão, esse tipo de coisa, José Cláudio. De todo tipo. Teve, sim, dificuldades, houve de vários tipos. Essa do retorno, que às vezes não era aquilo, ou tu chegar num local sem saber se estava no ar ou não. Mas isso ao longo da história. O chamado voo cego. Fiz. A chefia da casa, não aqui, evidentemente, foi em outro lugar que fomos para fazer um futsal em Santo Cristo, e só com linha de transmissão, sem linha de retorno. A pessoa que tinha feito o pedido só pediu linha de transmissão porque acreditava que a rádio tinha retorno, que podia ouvir pelo rádio, dava para ouvir. De dia sim, de noite era outra história. Cai a potência. Potência cai, entram as rádios do exterior por cima, então não tinha. Bom, Zé Cláudio, vamos lá. Narrei o primeiro tempo, no meio da torcida, não tinha cabine no ginásio na época. Aí a turma da CRT, estava lá uma dupla, aí fui perguntar a eles lá, vocês têm condições de saber com o meu pessoal do estúdio como é que saiu esse primeiro tempo, para a gente armar. E o cara falou e voltou pálido me olhando e disse assim, não saiu nada da tua transmissão desse primeiro tempo. Então aquilo, de certa forma, te derruba, né? Você cai. Digo, poxa vida, e agora tirar ânimo da onde para narrar o segundo tempo? Um jogo que o time da casa, o time visitante, no nosso caso, ganhando de 5-0 do time lá de Santo Cristo, rolou toda a emoção do mundo, e eu disse, poxa, fiz um papel de bobo aqui, narrei para o pessoal que estava aqui dentro do ginásio. Sem um celular para avisar. Nada, celular... LTR, né? Meu Deus do céu. Uma que ia e uma que voltava. Exatamente. Então, mas peguei jogos assim com 4 linhas, né? Que tu narrava e tinha retorno bom, claro, limpo e tudo, né? Do estúdio. Então, mas problemas assim, muitos. E essa brincadeira que você fala aqui da cabine, né? O que se passa? Bom, na cabine você, além do narrador, você é um espectador também, que você quer assistir o jogo, mas você precisa contar a história que você está vendo lá dentro. E as brincadeiras dentro da cabine, né? Hoje, diríamos assim, hoje somos mais vigiados, porque dentro da cabine sempre tem uma câmerazinha, porque transmite um pouco da partida, e tem uma outra câmera que mostra como é que estão se portando os rapazes dentro da cabine, então você tem que ter um pouco de cuidado com o que você vai fazer, com algum gesto, com alguma fala, enfim. Mas tranquilo, a gente se policia, não tem problema nenhum, segue, bem tranquilo. Tá, José Cláudio é conhecido como um profissional que, se colocar às 5 da manhã para abrir a rádio, dá conta. Às 7 tem um noticiário, dá conta. Não raras vezes emenda das 7 às 11, apresenta a entrevista no programa das 8, meio-dia noticiário é contigo, se precisar apresentar um O de Casa, apresenta, no esporte já aqui falamos, numa programação de final de semana, uma festa, essas transmissões tradicionais que o Rádio do Interior ainda faz, também dá conta. Se vem um político, precisa entrevistar, entrevista, precisa conhecer as pessoas,
ou precisa driblar quando não conhece a pessoa, né, numa comunidade do interior e chega alguém na sua frente. Um pouco sobre essa rotina do rádio e como foi se constituindo um profissional que dá conta de tudo. Se a lei trabalhista permitisse, se comprasse uma rádio, colocaria o José Cláudio das 5 da manhã à meia-noite. Certo. Bom, isso é uma construção, Luiz, que a gente faz ao longo do tempo da vida da gente. Você vai aprendendo a cada dia, a cada mês, a cada ano, você aprende uma coisa, ou duas, ou três, ou mais. Você vai, digamos assim, moldando o seu caráter e, consequentemente, o teu modo de agir, de trabalhar, buscando construir o teu estilo também, né? Porque não é nada legal você copiar alguém, por exemplo. Você tem que ter o seu próprio estilo, né? O seu modo de fazer a coisa. Então, claro que a gente se espelha em certas figuras para tirar uma experiência de um e de outro, mas sim, a vida nos possibilitou um pouquinho de cada coisa, de experimentar um pouquinho de cada prato desse cardápio, né, que é o rádio hoje, fazer um pouquinho de cada. Essa chegar na comunidade sem conhecer as pessoas, de fato, isso já aconteceu. Foram algumas ocasiões em que você chega, tenta identificar logo um líder na comunidade e pedir que ele te auxilie, que mostre com quem eu devo conversar, né, quem são as pessoas que estão habilitadas e que não têm medo do microfone, que não vão correr, enfim, e procurar contar um pouco do que você está vendo ali também. Então, existe sim essa dificuldade. No tocante a estar preparado, eu sou daquelas pessoas que nunca fugi de compromissos, né? Para mim não existe a palavra preguiça. Então, para onde me desafiarem, eu te confesso que em outros tempos, com determinados entrevistados no estúdio e aqui já em Ijuí, você puxava um assunto com um determinado entrevistado, com um convidado, e você não sabia nada do que ele ia falar. E aí, o que faz? Como é que faz? Eu não vou perguntar para o meu entrevistado o que eu posso te perguntar, quais as perguntas que você gostaria que eu fizesse para você. Então, faz uma introdução, apresenta o convidado, deixa ele explanar um pouco e presta bem atenção no que ele vai dizer ali. Que ali é o começo. Essa é a tua estratégia, né? Tem funcionado até agora sim. Aí escuta o que sai dali, né, o que ele vai falar sobre determinado tema, e depois você, em cima disso, vai trabalhando as outras perguntas, mas aí o cérebro não pode parar, né? Tem que ele está dando uma resposta e a tua cabeça já tem que estar correndo atrás da próxima pergunta. Eu preciso explorar ele num assunto determinado, então vai funcionando desse jeito. Ao mesmo tempo que escuta a resposta, vai elaborando com a outra já parte pensando, do cérebro o que eu vou perguntar em seguida. Exatamente, funciona assim que eu tenho feito e até hoje deu certo, né? De vez em quando dá um branco, né? A idade nos impõe algumas dificuldades também, te dá um branco de você lembrar o nome de uma figura que você já entrevistou uma vez, ele volta depois de longo tempo, está ali na tua frente. E você não me leva a mal, mas podia voltar a me dizer qual é seu nome mesmo, e aí, sim, claro, exato, aí a coisa novamente flui, né? Uma especialidade tua é a leitura de noticiários, né? O locutor noticiarista disse que lia, né, desde pequeno. Na sala de aula era chamado para ler em voz alta, sempre. Na igreja. Na igreja eu não participei muito da igreja, mas na sala de aula sim. E fluía já assim, lembra que era bom leitor? Sim, fui convidado muitas vezes. O colégio na minha época tinha a gloriosa hora cívica, todas as manhãs antes de começar a aula, e aí tinha algumas apresentações, mas todas as turmas estavam ali para assistir, independentemente de serem todas a se apresentar, mas uma ou duas turmas que se apresentasse, todos os alunos do colégio tinham que estar ali, e eu sempre era convidado para ser o cerimonial, né? Fazia o cerimonial, anunciava quem ia se apresentar, o que ia apresentar. Então fui me soltando nas festinhas da escola, com música, um toca-discos lá, e aí arriscava dar uma palhinha sempre, isso antes de
enveredar para o lado do rádio. Meio DJ, assim, de anunciar alguma coisa? Mais ou menos, anunciava alguma coisa. Na época lá só tinha o bolachão preto, você colocava o bolachão preto, procurava acertar a agulha em cima do disco para não ficar aquele ruído de, errou, tá lá, daí faz aquele barulho todo até chegar na música. Sim. Então, mas já me arrisquei, já desde cedo, a gurizada jogava bola, eu não tinha espaço no time da gurizada lá, porque nunca joguei grande coisa, né? E aí, o que eu vou fazer? Brigar com a turma não tinha como, né? Então, sentava do lado de fora do campo, esperava alguém se machucar para mim entrar, para preencher o time que estava com uma deficiência. Sim. E ali ficava brincando, pegava uma latinha, alguma coisa e brincava de narrar o jogo, conhecia tudo a gurizada, vou fazer de conta que, né? E a minha molecada gostava. Aí ficava todo mundo vibrando, querendo jogar para ver como é que o Zé Cláudio ia narrar o lance. Tá. Então tinha disso, né? E o rádio era um objeto de destaque na casa de vocês? Tinha que parar para ouvir noticiário? Sempre. Já começou com meu avô isso. É? Meu avô tinha os noticiários das emissoras da capital. Se você corresse dentro da casa lá, ele mandava ficar quieto, né, para parar de fazer barulho. Aqueles 10 minutos do noticiário eram sagrados. E o meu pai, eu lembro que desde quando a gente era pequeno, meu pai escutou muito a Rádio Tupi, escutava a Globo, ele gostava da música sertaneja raiz, aquela antiga, lembra de músicas, então, até hoje. Então a gente ia escutando, né, de noite, não tinha televisão, né, escutava o rádio, dormia cedo, 9h30 da noite, estava todo mundo dormindo na casa, mas ali das 8 em diante, até umas horas, escutava o rádio. E tinha o glorioso o rádio de mesa, aquele Sim. instalado no mesmo lugar, então estava lá, era uma peça indispensável dentro de casa. Ocupava um espaço nobre como hoje... Uma televisão, a TV, exatamente, né? O rádio tinha o seu cantinho lá, Tá. devidamente reservado. Bem, e nessa qualificação como locutor, então como leitor apresentador de noticiário, vou contar aqui para os nossos espectadores que a gente chegou a brincar de cortar um monte de papel picado e jogar em cima de ti como se fosse que estivesse nevando no estúdio para ver se você ria, e não tinha jeito, né? Enquanto outros colegas, se tu fizer isso aqui, eles já riem, né? Esse controle emocional total, essa concentração, né? Isso tu acha que tu disse, eu fui aqui forjando meu caráter, aquela coisa toda, de onde vem isso? Teve cursos, alguém te disse como deveria ser, é a escola da vida? Escola da vida. Porque eu sempre encarei com muita seriedade o que eu faço, né? Sempre procurei fazer o melhor, e eu ficava pensando, poxa, mas se eu entrar na brincadeira de quem está ali fora tentando me fazer rir, aí não vai dar certo, não vai funcionar. Eu preciso passar para o ouvinte essa seriedade que eu também aprecio. Então eu procurava me concentrar. Bom, meu trabalho é esse aqui, eu tenho que esquecer que tem gente ali fora tentando me fazer rir. Eu passei por alguns testes lá na fronteira, fizeram... Faziam também. Meu Deus, mas tentaram uma vez só, e o rapaz lá eram 2 emissoras, o rapaz desceu da FM na época e veio fazer uma graça lá, desceu, subiu em cima da mesa e fez um gracejo que os outros deitaram rindo, e eu só levantei o olho, olhei para ele e segui lendo meu noticiário. Ele levantou e saiu de, meu Deus, esse cara não dá risada para nada. Não, estou fazendo meu serviço, como é que eu vou estar dando risada? Eu não tenho que fazer as pessoas darem risada ou rirem de mim, então vou fazer o trabalho certo, né, o correto, que é preciso fazer. Porque eu e o Jonas, né, perdemos um bom tempo picando papel, e aí falávamos, né, na tua frente, assim, ó, nevando, e jogava aquele papel que te cobria a cabeça, e a gente ficou sem graça, porque tu não achou, não alterou o ritmo da leitura. Tá, e essa de ler com a folha virada, esse tipo de coisa também... chegou um tempo de fazer, de brincar com o noticiário, de fazer noticiário escutando alguma outra coisa ao mesmo tempo, porque
puxa vida, tu passou por períodos em que não tinha dar um Google ali, aparecer a notícia que tu precisa, né? Hoje, essa semana mesmo, a gente estava, né, junto nas últimas, quando salta a notícia na tela do falecimento da Rita Lee, né? Então, imagina, um tempo atrás, tinha que ouvir numa outra emissora, transcrever a notícia, né? O dinamismo desses noticiários, porque tu, além de apresentar, tu produziu isso muito tempo. Sim, né? sim. Eu vou contar uma passagem vivida em São Luís Gonzaga, em que se gravavam os noticiários de uma emissora da capital para reproduzir 1 hora depois. Quer dizer, não na voz do locutor da rádio lá da capital, mas você copiava, vamos dizer assim, copiava o noticiário. O rádio escuta, exatamente. Só que numa das ocasiões em que sobrou para mim aquele papel, o gravador de rolo da rádio não estava funcionando. Aí o que o Zé Cláudio faz? Sintoniza na emissora da capital, coloca umas folhas de papel no lado e vai tentando anotar na velocidade com que o cara lia a notícia lá para depois chegar às 9 horas e apresentar o noticiário. 6 ou 7 notícias, então, por essa eu também já passei. Alguns rabiscos para o resto era improviso. Improvisava alguma coisa, então fiz isso aí também algumas vezes, poucas vezes é verdade, mas fiz também. Sim. Então, tudo de dificuldade que aconteceu foram desafios que eu acho que ajudaram a somar também, que nem tudo é irritação na vida da gente, às vezes a pessoa tende a se irritar com determinadas coisas que te acontecem, né? Mas no fim passava, acho que aprendi mais alguma coisa hoje, né? Que as dificuldades elas estão na tua vida, em todo momento elas podem surgir, então passei por umas poucas e boas também. Certo. José Cláudio, tu vem de um rádio, né, anos 80, 90, muito cuidadoso, que eu acho que hoje já não tem mais tanto, e mesmo na TV, as pronúncias de entidades, o nome de um artista americano ou de um presidente da ONU, sobrenomes na cidade onde tu fez rádio, um pouco também sobre isso, né, de perceber a dificuldade para colegas e uma facilidade para ti também, né? Essa curiosidade em saber como é que eu pronuncio essa sequência de consoantes aqui nesse sobrenome polonês. Principalmente no polonês, que nos sobrenomes alemães eu tinha mais facilidade, até pelo lado familiar do meu pai, que é descendente de alemães. A mãe não, a mãe era brasileira, então por isso a nossa cor um pouco marrom, mas sim, tive sim como desafio a pronúncia de sobrenomes poloneses. Você sabe que eu peguei um período em que havia na minha emissora lá, onde eu comecei, onde tudo começou, tinha um programa do Banco do Brasil na época e outro que era informativo Cotriza. Chamando associados. Chamando associados. No banco, chamando clientes, enfim, não tinha especificado para quê, mas tratar assuntos de seu interesse, e aí vinha aquela relação enorme. E de poloneses, talvez até pela convivência com a proximidade com o Guarani das Missões, eu aprendi muito a ouvir. Eu ouvia como os poloneses, como eles falavam tal sobrenome que eu tinha dificuldade. Eu não apanhei de todos, né, mas tinha alguns que eu achava bem difíceis, mas foi escutando, na verdade, que eu consegui aproximar a minha dicção, o meu modo de pronunciar com o jeito deles falar. Então, foram escolas, né, tanto que as pessoas brincavam, né? Poxa, aqui na região ninguém pronuncia um sobrenome polonês como você, até porque na época Guarani não tinha rádio. Então, tudo que Guarani das Missões anunciava era na minha rádio lá. Eles tinham os programas deles, todos feitos lá. Então, não dava para dizer assim que tinha, poxa, mas tem o cara que pronuncia bem. Não, é o Zé Cláudio, com sobrenome de alemão, que tem uma pronúncia muito boa de polonês. Então, eu era reconhecido lá dentro de Guarani, às vezes, por saber pronunciar. Eu não falava polonês. Eu entendia uma meia dúzia de palavras, mas sobrenomes eu gostava de estudar cada um deles para poder fazer a melhor pronúncia e agradar quem estava lá do outro lado me ouvindo.
E quando tu fala em fazer um rádio sério, e eu testemunho isso, quando de manhã chega uma nota de falecimento que foi deixada ali por alguém que anotou à noite, né? Alguém que passou essa nota, né? Chega muitas vezes por e-mail agora, mas que você já com a experiência que tem, pisa no freio e liga, se for o caso, para um familiar para confirmar o nome. Conta isso, Gil, para não errar o sobrenome do falecido. Teve já algumas ocasiões, eu não cheguei exatamente a ligar para o familiar, mas às vezes duvidando daquela palavra que estava escrita, daquele nome, daquele sobrenome, digo, mas isso não existe. Aí joga no Google para ver o que aparece ali, semelhante, né? Às vezes já tendo quase certeza que não é, e até sabendo que é uma outra pronúncia que a gente já conhece, mas eu vou jogar para ver o que acontece, né? Então joga ali, e como normalmente são sobrenomes europeus, e aqui mais de alemães, e às vezes algum italiano, a gente tem essa facilidade, quer dizer, não dá para arriscar sempre, mas graças a Deus até hoje, nesses dias atuais, assim, a gente não tem se apertado mais com sobrenomes, então, mas sempre se virando, sempre procurando levar o nome e o sobrenome correto para o ar. Certo. Zé Aldo Pinheiro, locutor da região aqui das Missões, mas que é destaque na Guaíba, trabalhou na Gaúcha, é um cara, né, de destaque nacional. Nas conversas que a gente tem, numa dessas entrevistas, ele diz, eu ouvia o José Cláudio, né? Ele, Zé Aldo, ouvia José Cláudio, né? Imagino que isso seja, e elogioso daí, né, o comentário, né? Me espelhei nesse cara aqui para seguir na minha profissão. Imagino que isso te traga, né, uma grande satisfação. Mas se o Zé Aldo te ouviu e curtia, muita gente fala isso, como é que o José Cláudio não foi fazer os Sentinelas da Tupi, ou o correspondente tal, teve proposta, é uma ilusão o rádio das capitais, não teve, girou aqui, como disse, como um cigano até, né, se estabelecer aqui há quase 30 anos em Ijuí. Veio o convite muito tempo atrás, isso foi lá na minha terra, para variar, uma dupla sertaneja antiga, eu posso até dizer, a Canário e Passarinho, foram se apresentar no cinema da cidade, uma espécie de um desafio. Eles vieram se apresentar, pegava, por exemplo, uma banda local que tocava, não uma bandinha propriamente dito, mas vamos imaginar aqui um Atuais hoje, né, fazendo uma disputa com uma dupla sertaneja para ver quem empolga mais a plateia. E eles foram fazer essa apresentação na noite, lá no cinema. Mas antes, porém, eu fazia um programa no sábado pela manhã, o show deles era sábado à noite. Aí o Canário apareceu na rádio lá, um pouquinho antes de começar o programa Gaúcho, que era de minha responsabilidade naquele sábado. O apresentador já tinha avisado que não poderia estar, e eu me preparando com a minha seleção gaúcha, era um programa gauchesco, de 1h, das 9 às 10 da manhã, e o moço chegou, eu reconheci, sabia quem ele era e tudo. Digo, e agora, como é que eu vou mandar esse cara embora? Ele veio de São Paulo, é um integrante de uma dupla famosa, eu vou apresentar ele, vou tentar mesclar um pouco de gaúcha aqui no meio, vou deixar o cara tocar alguma coisa, ou vou tocar alguma coisa dele aqui, tá? E fizemos o programa, ele ficou até às 10. Ninguém quis saber de música gaúcha naquela 1h, eu fiquei tocando Canário e Passarinho. Terminado o Canário e Passarinho, o meu convidado perguntou, vem cá, você não quer ir trabalhar em São Paulo? Aí fiquei olhando para ele, né? Guri novo ainda, o cara era viajado, vivido. Aí eu nunca pensei na possibilidade, mas por quê? Não, porque eu posso ter largado numa emissora grande lá dentro de São Paulo. Aquilo mexeu um pouquinho comigo. Mas como era menor de idade, devia ter 17 anos, no máximo 17 anos, inventei de falar do assunto para o meu pai. Mas o que tu está pensando? Vai sair daqui, dessa calmaria do interior, vai lá em São Paulo, aquela violência toda, né?
Naquela época se via São Paulo já como aquele centro de violência, de assalto, de morte, aquela coisa toda. Não teve jeito. Não. Foi só uma resposta, não, tu não vai. Te aquieta, te acomoda, fica aí. Muito bem, eu disse para o canário, então não vou, meu pai não deixa, eu sou menor de idade, não posso ir. E fiquei, né? Mas deu uma balançada. Balancei, tive esse convite. Esse talvez tenha sido o mais importante para ir, até porque ele me disse até o nome da rádio que ele ia me largar lá em São Paulo. Te largo lá dentro, você já sai trabalhando. Bah. Você vai trabalhar. Eles tinham aquela ligação com as emissoras grandes, né? Então, e gostou da tua comunicação. Achou interessante, gostou, conseguimos prender a atenção dos ouvintes naquela 1 hora. Mas foi bacana, aquilo fez o meu ego subir, né? A receber um convite, ser reconhecido por alguém importante, como era ele na época. Então, não chegou a evoluir o assunto, mas aquilo me fez bem, né? Claro. Me fez bem, fiquei animadão. 10, 15 dias, estava todo animado, né? Todo faceiro. Não diria os antigos, fiquei mais faceiro que ganso em taipa de açude, em dia de chuva, por aí. Então estava animado, estava legal. Eu queria que tu recuperasse na memória uma entrevista legal que fez, ou que possa ter sido aquela chamada bombástica, exclusiva, ou com alguém importante, né, nessa caminhada. Pode ser mesmo essa do Canário e Passarinho. Canário e Passarinho era o nome da dupla. Porque essas pessoas visitavam as cidades, né? Raramente, mas iam, sim. Em circos, antigamente, tinha apresentação sempre de uma dupla, de um cantor, enfim. Luiz, assim, rapidamente, então, para te dizer sobre essa questão de uma entrevista, eu acho que talvez... Eu tive algumas entrevistas políticas que eu achei bem interessantes. Eu entrevistei Jair Soares, quando ministro na época, como governador eu também ouvi ele na prefeitura, lá na minha cidade, houve uma espécie de coletiva, não era com microfone, o pessoal levava um gravador, no máximo um gravador para fazer uma pergunta, cada um fazia uma pergunta, então eu tive o privilégio de ouvir, tive o prazer de ouvir o governador Colares, na época veio inaugurar inclusive a rádio FM, lá onde eu trabalhei. Colares e a primeira-dama foram convidados da dona da empresa, que era amiga deles e tal. Então, fiz o cerimonial, inclusive, lá. Tive o prazer de anunciar, o governador Alceu Colares está aqui para inaugurar essa extensão da nossa empresa, aquela coisa toda. Então, mas foram... como um episódio marcante e sofrido, eu diria assim, nós tivemos a inauguração da ponte sobre o rio Ijuí entre São Luís Gonzaga e Roque Gonzales, que está lá até hoje. O Ijuí lá virou uma barragem agora, né, tem um grande alagado. Na época, fazíamos a transmissão, também não tinha essa de retorno, você no máximo conseguia uma linha de transmissão. E às vezes você não tinha alguém que era do ramo, por exemplo, alguém da companhia telefônica para fazer aquilo para ti, descer do poste e colocar um cabo ao alcance da tua mão. E nós chegamos lá, eu e um dos meus chefes na época, e eu tive que subir um poste de telefone, abrir com um alicatezinho o fio do telefone para conectar o meu cabo e descê-lo até a minha maletinha, e dali da maleta despichei uns 800 metros de cabo aproximadamente, de onde eu estava, onde eu deixei a maleta, até a ponte, em cima da ponte, o meio da ponte, que era onde seria a inauguração oficial daquela travessia. E lá, eu não vou lembrar agora, mas acho que era Amaral de Souza, o governador na época. E, bom, atravessando Lavoura, estendendo aquele cabo para chegar lá onde eu tinha que estar com o meu microfone para transmitir. Afundei num banhado, no meio de um capoeiral, na roça, até o joelho, barro, minha calça toda embarrada, sapato embarrado. E faltavam alguns minutos para começar a cerimônia de inauguração. Mas estava funcionando, consegui fazer funcionar, minha transmissão estava legal, chegou tudo legal, com aquele tradicional ruído, com aquele ronco forte na linha, mas foi transmitido. Eu digo, não posso aparecer lá na frente do governador com minha calça toda suja, toda embarrada. Desce até o costado do rio, passa uma água, tira o barro e fica todo molhado e faz a transmissão. Então...
algumas passagens assim, fatos pitorescos que a gente viveu ao longo desses quase 47 anos de rádio, Luiz. Teu guri já jogou basquete, o Tiagão, agora ele anda no, como eu chamei ele aqui, né? Ele é o nosso piloto, né? Do Speed Racing no videogame, né? No eSports, né? Tu também gosta de pegar uma estrada, mas daí não virtualmente, presencialmente, Gosto, né? Dirigir, gosto. Mas curte que esporte para ver na televisão, se tiver que escolher entre, vamos lá, um futebol ou um MMA, um UFC. Eu fico meio dividido entre futebol e MMA. Eu gosto, embora seja um esporte violento, MMA, né, mas eu aprecio ver, especialmente quando há uma disputa com lutadores brasileiros ou russos contra americanos, essa coisa toda. Então eu aprecio ver técnica de cada um, né, a evolução. Então acho bem bacana. Futebol eu sou mais fissurado, digamos assim, em jogos de Copa do Mundo. Copa me atrai mais. Né? Se você me perguntar, acompanha a dupla? Acompanho, mas sem grande interesse. Né? Prefiro, assim, uma disputa em que estejam envolvidas mais nações, enfim. Curti muito a última Copa também. Escolhi meu time para torcer, depois que o Brasil foi liquidado, né? Logo de início. Sim. Então, mas vi que tinha potencial muito grande, outras seleções também podiam ter chegado lá, assim como chegou a Argentina, mas gosto muito de Copa do Mundo, sim. Tem lenha para queimar ainda no rádio? Acho que tem alguma coisa, ainda tem uma reservinha, dá para queimar mais um pouco, sim. Muito obrigado pela entrevista. Prazer grande. Segue firme nesse teu profissionalismo, tá, gigante? Muito obrigado, foi um prazer. José Cláudio Teobaldo, gigante, meu colega de repórter, a atração nessa entrevista da semana aqui. A gente segue junto. Obrigado pelas curtidas da semana anterior, dos novos inscritos no canal. Obrigado, Tiago. E seguimos juntos até a próxima.